Olá, boa noite. Me chamo Felipe e tenho 20 anos de idade. Esse relato aconteceu por volta de 2008. Foi um relato muito assustador da minha parte, pois o que eu quero relatar para vocês aqui é um jovem sonhador e trabalhador que fazia de tudo para conseguir o que queria. Só não pensei que ele seria capaz de fazer isso. Esse jovem se chamava Marcos. Ele era muito trabalhador e muito esforçado. Me admirava a sua grandeza, o seu esforço de cada dia batalhando pelo certo. E todo dia ele simplesmente passava para trabalhar em uma fazenda que tinha arrumado um emprego lá. Era ele e mais outro amigo dele, Arnaldo. Eles todos dia de manhã passavam para ir trabalhar e só voltavam à tarde, por volta de umas 5:30, 6 horas. Toda vez que ele passava, ele me cumprimentava. Olá, meu jovem. Boa tarde. Como está? Era a mesma coisa, todos os dias. E eu simplesmente dizia, estou bem. E você, como é que tá? E ele, com um largo sorriso no rosto, respondia, estou melhor ainda, pois eu vi o meu melhor amigo, que é você. Eu ficava feliz e não tinha palavras para expressar tanta felicidade que aquele jovem sentia por mim, pois nós éramos como irmãos, mas ele tinha que trabalhar, tinha que realizar seus sonhos e seus objetivos, né? E simplesmente o tempo foi passando e as coisas foram mudando. Ele começou a sair para a festa. Era garoto que não gostava de festa, não gostava de balada, essas coisas assim, né? Mas de uma hora para outra, ele simplesmente mudou. Eu não entendi essa mudança repentina dele, pois foi uma mudança tão, vamos dizer, radical que eu fiquei até abismado. Eu não reconhecia mais ele, de jeito nenhum. Eu falava, mas o que aconteceu com você? Ele simplesmente olhava para mim, dava um sorriso e falava, olha amigo, a sorte está rindo para o meu lado. Logo, logo você vai ver. Eu vou sair dessa vida de trabalhar para os outros. Vou ser rico e ter muito dinheiro. Eu ria da cara dele e falava, aonde tu vai ser rico, cara? Aonde você vai conseguir dinheiro para sair dessa vida, para ter uma vida melhor? Ele olhou para mim sério agora e falou, eu consigo, nem que eu tenha que vender tudo o que eu tenho e apostar em jogos, mas eu consigo sim, ficar rico e sair dessa vida miserável que eu levo hoje. Isso não é vida para ninguém. Isso não é vida para ninguém, meu amigo. Não sei como você se conforma com essa vida. Eu simplesmente falei para ele, nós temos que se conformar com a vida que Deus nos deu e não querer procurar as coisas às forças. Se Ele deu a gente para ser essa vida simples, vamos levar a nossa vida simples assim mesmo, né? Mas se Ele permitiu nós ter uma melhora, que com o tempo essa melhora venha. Eu não quero causar danos a mim mesmo com escolhas erradas que eu vou fazer ou possivelmente possa fazer. E ele simplesmente olhou para mim e disse, pois fique com Deus, que eu vou continuar o meu caminho. Ele saiu todo arrumado, eu não sei para onde ele ia. Parecia que ia para a cidade. O outro amigo dele, o Antônio, falou para mim que ele estava agindo muito estranho ultimamente e não
percebeu se eu tinha notado alguma coisa estranha nele. Eu simplesmente tinha notado um monte de coisas nele, mas não queria falar para não deixá-lo magoado ou simplesmente irritado, pois eu não sabia qual era o temperamento dele, né? Mas o amigo dele falou para mim uma coisa que eu simplesmente custei acreditar que ele fez realmente isso. Ele falou: Olha, eu acho que o seu amigo aí, o Marcos, tá mexendo com coisas ocultas, tá mexendo com capiroto, só se for fazer um pacto com o demônio para mudar de um dia para noite assim. Ninguém muda de um dia para noite assim. Ninguém muda de um dia para noite. E ainda mais ele, que trabalhava na fazenda e nem liga de trabalhar mais. Diz que vive andando por aí. Vai ser rico, nem que tenha que dar tudo em jogo para ser milionário, mas ele vai ser um milionário um dia. E os dias foram passando e nada dele. Parecia que realmente ele tinha ido embora, mas era só questão de tempo. Ele foi realmente fazer uma viagem e quando voltou com roupas que nem ele trabalhando uns 10 anos, uns 10, 2 anos, 10 ou 2 anos, ele não compraria esse tipo de roupa. Era roupa cara, roupas que eu nunca vi. Até custei acreditar que era ele mesmo. E simplesmente quando eu vi, ele falou: Tá vendo aí, meu amigo, como eu tô? Lorde, bonito e cheiroso. E simplesmente passou para a casa dele, que ficava na frente da minha. E ele falou: Em breve eu vou comprar uma casa nova, viu? E essa daqui vocês fiquem com ela. É um presente da minha amizade com você. Por todos esses anos, você ter me aguentado, você ter não não ter, vamos dizer, se zangado comigo, né? Por todos esses anos e eu vou te dar esse presente, essa casa. Aí que eu achei meio estranho. Ué, uma casa? Mas onde é que ele achou tanto dinheiro para comprar uma casa? Pois naquela época, uma casa não era fácil você comprar. Você tinha que ralar e simplesmente ter força de vontade para comprar uma casa. E mesmo assim demoraria anos para você conseguir uma casa do jeito que você queria. E ele de uma hora para outra vem com essa conversa que vai passar a casa para mim, vai vender a casa para mim, dar para mim e simplesmente vai comprar uma casa. Tem areia nesse angu e eu vou descobrir. Foi então que ele falou para mim: Olha, eu vou fazer outra viagem, mas não vou demorar. É questão de uns 9 dias. Eu estarei de volta. E saiu ele só. E foi essa viagem dele. Coisa que eu esperava que ele ia demorar. Mas quando foi com 5 a 7 dias, ele voltou. Mas só que ele não vinha mais sozinho. Parecia que ele vinha falando com alguém. Ele falava assim: Você vai ter que me dar tudo aquilo que você me prometeu, viu? Eu não fiz aquilo tudo em vão, viu? Você vai me dar. Se você não me der, eu faço uma fogueira e queimo você dentro, seu boneco do inferno. Ele vinha com a garrafa na mão, mas o que tinha dentro simplesmente não dava para me ver. E ele passou em frente à minha casa, esculhambando com quem estava dentro da garrafa, que até enfim eu pensava que ele estava ficando louco. Mas quem dera se ele realmente estivesse ficando louco. Eu pensei comigo mesmo, o Marcos está louco agora, falando do nada, mas tinha alguma coisa estranha. E mesmo sem querer,
eu iria descobrir, ou cedo ou mais tarde. Ele ficou o dia inteiro naquela casa dele, trancado, não saía para nada, e quando saía era batendo nas coisas dentro de casa e gritando em voz alta: Eu não te devo nada, eu não te devo nada, agora vá embora e me deixe em paz. E eu não conseguia ouvir uma voz, mas tinha uma voz que respondia o que ele falava lá dentro, mas só que não dava para mim entender direito, pois eu estava do lado de fora da casa dele. Eu fui escondido, né, para ele não me ver e para não perceber que estava sendo visto, né? Mas o segredo dele eu estava bem perto de descobrir. Que voz é essa que falava com ele? E os dias, aquela noite passou, veio o dia e eu falei para o Antônio que o Marcos estava agindo estranho. Ele simplesmente falou: Olha, ele de uns dias para cá, ele foi simplesmente mudado, como se acontecesse uma transformação sobrenatural no cara, que transformou de repente a vida do cara. E ele tá assim, não sei o que está acontecendo com ele. Então ele abriu a porta e gritou em voz alta: Pode fazer favor de sair da minha casa. Eu não lhe devo nada. Já falei. Já fiz tudo o que você queria que eu fizesse. Agora, saia da minha casa. Você não é bem-vindo aqui. Saia da minha casa. Você não é bem-vindo aqui. Mas só que dessa vez eu consegui escutar a voz que conversava com ele. A voz falou: Pera aí, não é assim que funciona. Eu vou ficar aqui pelo tempo que eu quiser ficar nesse lugar. E você vai me dar o que você prometeu. Senão, o que te espera é a morte. E ele entrou para dentro de casa com um ódio que dava para ver de longe. E pegou essa garrafa e passou por nós e simplesmente, não sei, jogou no mato ou escondeu debaixo das folhas e simplesmente arrumou as malas e no outro dia bem cedo foi-se embora e nunca mais voltou. Mas o estranho é que uma noite eu estava passando de frente à casa dele e vi barulhos lá dentro da casa dele, como se estivesse alguém lá dentro, mas não tinha. Então, como a curiosidade falou maior do que o medo, eu fui colocar a fresta na janela, só para ver o que tinha lá dentro. Quando coloquei a fresta na janela, tinha, vamos dizer, um demônio, né? Bem baixinho e preto, que não parava quieto, andava de um lado para o outro, corria, pulava, derrubava as coisas e quando notou que estava sendo observado, se escondeu. Eu tive um susto tão grande que eu quase caí para trás e eu quase não falava, estava branco e pálido de tanto medo. Então corri para casa e simplesmente me escondi e me tranquei. Não queria saber o que era aquilo, mas aquilo era um demônio. Não tinha explicação para aquilo, era simplesmente um demônio. E então o dia passou, amanheceu o dia e aconteceu que eu soube de uma notícia que me deixou muito triste. Eu soube de uma notícia que o Marcos, meu melhor amigo, amigo de infância, tinha morrido. Eu fiquei muito triste, mas eu acho que tinha alguma coisa a ver com aquele boneco que estava na garrafa. O coitado tentou se livrar de todas as formas daquele demônio, mas o destino dele já estava traçado. Não tinha como fazer nada.
era simplesmente aceitar o trágico destino. E esse é quem faz o pacto com a criatura. Você pode fazer o pacto com a criatura quantas vezes você quiser, mas contanto que você cumpra, pois se você não cumprir, a criatura com cabeça de bode pode vir cobrar pessoalmente de você, e não será nada legal uma criatura dessa aparecer para você, cobrando a parte dela. Então foi isso que aconteceu com ele. Ele fez um pacto com o demônio para ficar rico, mas pensou que ia ganhar riquezas, luxos e glamour pela vida inteira. Mas o que o pobre do meu amigo encontrou foi simplesmente a morte. Infelizmente, simplesmente a morte. Boa noite. E você que não é inscrito, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações dos meus vídeos e comenta. Não deixa de compartilhar esse vídeo, esse relato. E se você gostar, convida mais amigos para assistir meu canal, viu? Janderson Lopes Histórias de Terror. Fiquem com Deus, até o próximo relato e tchau, tchau, fui!